Olá pessoal, nessa videoaula eu vou mostrar para vocês, falar um pouco para vocês sobre as escalas termométricas e demonstrar de onde vêm as escalas de conversão, entre as diferentes escalas termométricas. Bom, a gente tem três diferentes escalas, existem mais, vamos trabalhar com essas três, são as mais comuns, que é a escala Celsius, a escala Fahrenheit ou Fahrenheit e a escala Kelvin. Bom, a grandeza física que a gente mede aqui é a temperatura, A temperatura está relacionada ao grau de agitação média das moléculas, das partículas que compõem o nosso corpo, nosso gás. E é uma medida indireta que a gente fala, Bom, na escala Celsius, o símbolo, de temperatura é graus Celsius, esse símbolo aqui. Então, na escala Celsius, a gente usa esse símbolo aqui, graus Celsius. Então, esse símbolo aqui a gente lê como sendo graus Celsius, Esse símbolo aqui, na escala Fahrenheit, a gente lê como sendo grau Fahrenheit. Então, aqui seria o grau. E na escala Kelvin, que é um K maiúsculo aqui, a gente só fala Kelvin. E não vem... Então é errado a gente falar grau Kelvin, É somente Kelvin. A temperatura na escala Kelvin é Kelvin, E não graus, Então, na escala Celsius, a temperatura é em graus Celsius. Na escala Fahrenheit, grau Fahrenheit. E na escala Kelvin, a temperatura em Kelvin. Lembrando que aqui na escala Kelvin também, o Kelvin é no sistema internacional, a gente mede a temperatura em Kelvin. Esse aqui é no sistema internacional. No SI a gente fala. Bom, agora a gente vai ver as equações de conversão, como surgem as equações de conversão entre essas três diferentes escalas, Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Bom, aqui a gente tem um esquema, mostrando dois pontos fixos aqui importantes, Por exemplo, que é o ponto temperatura de fusão do gelo, que é a pressão ambiente aqui na atmosfera, é uma temperatura constante, e a temperatura de ebulição da água. Bom, a temperatura de fusão do gelo na escala Celsius é igual a zero. E a temperatura de ebulição da água na escala Celsius é igual a 100 graus Celsius. Então, o gelo, a fusão do gelo é 0 graus Celsius, e a ebulição da água é em 100 graus Celsius. Isso aqui são nossos pontos de referência. Já na escala Fahrenheit, esse valor de temperatura de fusão do gelo é 32 graus Fahrenheit, e a temperatura de ebulição da água na escala Fahrenheit é 212 graus Fahrenheit. Já na escala Kelvin, a temperatura de fusão do gelo é 273 Kelvin, e a temperatura de ebulição da água é 373 Kelvin. Bom, a partir desses valores de referência, que é a temperatura de fusão do gelo e a ebulição da água, a gente vai obter nossas equações de conversão. Bom, como que a gente faz? Por exemplo, se tem um valor que a gente quer converter em temperatura Celsius, esse TC, a gente vai fazer o TC menos a temperatura de fusão do gelo, que é esse valor aqui, 0, dividido por 100
que é o valor de ebulição, né, da água, é menos zero. Né? Então, esse valor aqui que a gente quer converter, menos a temperatura de fusão do gelo, é a temperatura de ebulição menos a temperatura de fusão. Se a gente vai fazer uma igualdade para as três escalas. Né? Eu vou fazer aqui embaixo um passo a passo. Então, a temperatura em Celsius, né? Essa temperatura em Celsius a gente vai ver mais pra frente que ela vai poder ser substituída por qualquer valor que a gente queira converter. Né? Então, menos zero, né? Dividido por 100 menos zero. Isso aqui é igual, mesma coisa a gente vai fazer para essa escala aqui, nessa escala Fahrenheit. Né? Então a gente vai fazer a temperatura em Fahrenheit menos 32 e dividido por 212 menos 32. E a mesma coisa aqui para escala Kelvin. Então a temperatura em Kelvin menos 273 dividido por 373 menos 273. Bom, isso aqui já seria as nossas equações de conversão. Né? Mas a gente pode escrever de um jeito mais visualmente mais agradável. Né? Então a gente pode escrever aqui ATC menos zero, ATC, né? Então assim, ATC. 100 menos zero é 100. Então TC sobre 100, temperatura em Celsius sobre 100, é igual a temperatura Fahrenheit menos 32 dividido por... Bom, 212 menos 32 dá 180. Então, por 180 igual a temperatura em Kelvin menos 273 dividido por 100. Bom, essa aqui já seria a nossa equação de conversão, né? Mas normalmente essa equação aparece um pouquinho diferente. Eu pego esses denominadores aqui, né? E divido por 20, por exemplo. Eu pego 100 e divido por 20, 180 divido por 20, e esse 100 aqui também divido por 20, que continua valendo essa igualdade, né? Não vou alterar essa equação. Então eu podia escrever aqui, se eu pegar TC, né? O 100 dividir por 20, a mesma coisa que eu dividir 100 por 10 e depois dividir por 2, né? Vai ficar 5 igual a TF menos 32. Isso aqui é só uma forma de simplificar, né? Ah, por que, professor, dividir por 20 aqui, né? Para simplificar, né? Então aqui se eu dividir por... Mesma coisa que dividir por 10, aqui fica 18, dividir por 2 fica 9. Então aqui sobre 9 igual ao TK menos 273 sobre 100. Então, normalmente... Opa! Quero dividir por 2, né? Por 2 não, por 20. Aqui fica 5. 5. Bom, então normalmente a gente vê essas equações de conversão com esse formato aqui, né? Bom, então aqui seria a nossa equação de conversão, né? Vou destacar aqui.
Então essa equação aqui que a gente vai utilizar para converter as temperaturas nessas diferentes escalas, essas três, né? Bom, a gente pode ver essa equação, por exemplo, se a gente quiser converter a temperatura em Celsius para a temperatura em Kelvin, né? A gente vai usar essa igualdade aqui, isso aqui, né, igual a isso aqui, né? A gente vai usar mais ou menos assim, né? Vai ficar, como os dois lados estão divididos por 5, né? Eu posso simplificar esse 5, né? Vai ficar, então, igual a TC igual a TK menos 273. Por exemplo, se eu tiver uma temperatura 10 graus Celsius, eu vou substituir ele aqui, né? 10 igual a TK menos 273. Ou seja, né? Eu posso usar essa equação assim também, né? Se eu isolar o TK, né? Eu quero saber a temperatura em Kelvin, né? Tendo a temperatura em Celsius, né? Então a temperatura em Kelvin vai ser igual a temperatura em Celsius. Eu estou reescrevendo essa mesma equação, né? O TK, esse aqui o menos 273 é para lá mais, né? Vai ficar TC mais 273. Então, às vezes, posso usar essa relação, que é uma variação dessa daqui, né? Então, esse aqui seria nosso geralzão, né? Então, por exemplo, aqui, né? Se eu tenho uma temperatura de 10 graus Celsius, né? Quanto que ela vale em... Eu quero saber ela em Kelvin aqui, né? Quanto que essa temperatura vale? Qual que é essa temperatura em Kelvin? TK. Vou substituir o TC aqui, né? Que é 10 graus, né? 10 mais 273. Então, a temperatura em Kelvin vai ser igual a temperatura em Celsius. Eu estou usando essa daqui, né? Copiar a equação aqui. Tem a temperatura em Celsius mais 273. Eu só vou somar 273. Então, a temperatura em Kelvin vai ser igual a temperatura em Celsius, que é 10, mais 273. Então, a temperatura em Kelvin é igual a 283 Kelvin. Então, 10 graus Celsius é igual a 283 Kelvin. Acho que seria a nossa resposta.